que nós estamos vivendo não é isso. O que nós estamos vivendo é um processo de desaceleração muito forte da economia, uma queda muito intensa do consumo, o que alterou muito os termos da economia brasileira, e é o fato de que a taxa de investimento caiu ainda mais. A gente usa muito a palavra crise de uma maneira que é tão batida que ela se torna pouco explicativa, né? Então a gente tem que usar adjetivos. Isso que nós estamos vendo hoje em dia não é uma crise aguda, não é uma crise financeira, não é uma crise que envolve as variáveis financeiras, e poderia ser chamada com mais propriedade de uma enorme desaceleração da economia em um quadro de recessão econômica, de crescimento negativo. Ou seja, a economia parou e está regredindo. A tendência é que o PIB, o produto nesse ano aqui, a renda do país vai diminuir, já está caindo, né? Nós estamos fazendo menos do que fazíamos antes. Então a melhor caracterização seria essa, é uma recessão muito forte e que, sem nenhum sinal de que isso vai se reverter com rapidez. O cenário mais otimista que as pessoas têm hoje é que isso vai durar até o fim do ano, e nós vamos ter em 2016 um cenário de crescimento também muito lento, talvez não tão lento quanto agora, mas bastante lento. É muito difícil a gente identificar qual é a causa principal, qual é a causa, digamos assim, quais são as causas que contribuíram, e fazer uma hierarquia entre os problemas. Vamos lembrar de duas coisas. Primeiro, ninguém esperava que a investigação de corrupção fosse chegar ao ponto que chegou. Isso não estava no cenário de ninguém. O fato de ser a Petrobras a atingida e de envolver diretamente o setor de construção, isso teve um efeito recessivo na economia muito mais forte do que qualquer pessoa poderia prever. A Petrobras é uma empresa gigantesca, é a maior empresa do país, a grande compradora de produtos, contratadora, então isso levou a uma paralisia de setores econômicos muito diversos, que não se esperava que fosse chegar a esse ponto. Esse é o primeiro fator a ser levado em conta. A segunda coisa, que era razoavelmente previsível, mas que não é o principal problema, é a desaceleração da economia internacional, especialmente da China. Nós temos hoje no mundo uma situação completamente diferente do que era 3 anos atrás, em que nós temos duas das áreas fundamentais da economia mundial, que é a União Europeia e o Japão, estagnados. Os Estados Unidos crescem pouco, e a China, que crescia muito, está crescendo menos, embora continue crescendo bastante. Então a Ásia desacelerou, isso provocou uma redução das exportações brasileiras, o que é um problema enorme interno. Bom, esses são os dois fatores que não se previa que iam atingir desta forma. Agora, os equívocos de política econômica feitos pelo governo Dilma, eles podem ser resumidos, acho eu, da seguinte forma. Primeiro, houve um erro de diagnóstico de que a economia brasileira estava sofrendo de uma insuficiência de demanda. Ou seja, o governo não percebeu ou não colocou em destaque o fato de que a inflação vinha crescendo e, portanto, era um sinal de pressão sobre os preços muito grande, e tentou ocultar a inflação com manobras, como foi o represamento das tarifas de transporte por causa dos protestos, o represamento da gasolina, controle de preços administrados por causa da energia elétrica. Ou seja, tudo isso foi criando um mascaramento da inflação, que na hora que isso tentou se corrigir, a inflação subiu muito mais, e isso evidentemente tirou o poder de compra dos trabalhadores. Quem está sendo mais penalizado são os consumidores, né? A massa de renda mais baixa, que depende do rendimento de salários, etc., para se proteger. Evidentemente, algumas pessoas se protegem nas categorias que têm aumento de salários garantidos, mas a grande massa dos trabalhadores que não tem isso, metade da população brasileira vive na informalidade, como todo mundo sabe. Para essa gente o efeito é muito forte. Então esse foi o governo errou no diagnóstico e, para ganhar as eleições, decidiu impulsionar ainda mais a expansão de demanda na economia, principalmente pela via fiscal. Aqui está o segundo grande problema. O governo criou uma confusão na área fiscal muito grande. Não é apenas o fato de que o gasto público cresceu muito, é o fato de que o governo gerou uma insegurança muito grande a respeito do que estava acontecendo com a área fiscal. E isso, por um lado, afetou a variável de demanda, criou esse problema, e de outro lado, gerou insegurança muito grande. Terceira coisa que está entre os equívocos de política econômica: houve um tipo de intervencionismo na economia que não foi bem recebido, no geral, pelos empresários, pelos tomadores de decisão de investimento, e nem sequer pelos setores beneficiados. Então aí entra na conta, por exemplo, as diversas isenções tributárias para a automobilística, para autopeças, para o setor de bens duráveis,
que se imaginava que iria fazer subir o investimento nesses segmentos, e ao invés de acontecer isso, o que aconteceu foi que esses setores passaram a investir ainda menos. Simplesmente embolsaram dinheiro a mais que tinham recebido e não investiram. Seria interessante também não parar nesta discussão do que Dilma fez e tentar olhar de uma maneira um pouco mais longa. Se nós olhamos a economia brasileira a partir do Plano Real, 20 anos que nós temos nisto, nós passamos de ser uma das economias que mais cresciam no mundo. O problema da economia brasileira até a década de 1980 era uma propensão a crescer de maneira descontrolada, gerando desequilíbrios, inflação, crise cambial. A partir dos anos 90, a economia brasileira tornou-se uma economia de crescimento muito lento. Os anos Fernando Henrique foram anos de crescimento lento, o começo do governo Lula foi um período de crescimento muito lento e o Brasil teve ali 4 anos, 3 anos de bonança, de crescimento no final do Lula. É possível a gente argumentar que há um problema na economia brasileira de posicionamento internacional e de estratégia de crescimento interna que de fato nós perdemos o rumo. Tornou-se uma economia de crescimento lento e um crescimento incompatível para acomodar as necessidades sociais do país, acomodar o perfil de gasto público que a Constituição de 88 legou para nós. Nós somos um estado de bem-estar social pela primeira vez, bastante generoso em algumas coisas, muito ineficiente em várias outras, mas ele é um estado que gasta muito. O Brasil tem um gasto de saúde, um gasto de educação altíssimo, resultados ruins, mas o gasto é alto. Este conjunto inteiro, aparentemente, ele não se compatibiliza com a forma como a economia cresce, olhando neste longo período de 20 anos. Se nós olhamos por este lado, nós podemos dizer que aconteceu no período Lula, por uma coincidência histórica, como várias vezes houve, a combinação de um período de enorme expansão dos preços das commodities de exportação brasileira. Então o Brasil engatou num boom de preços internacional muito favorável, uma verdadeira bonança, talvez a maior em 80 anos, se não foi a maior, foi uma das maiores, e simultaneamente encontrou a economia brasileira em 2004 e 2005 numa situação muito ruim, porque ela vinha das grandes crises dos anos 2000, da desvalorização do real, da mudança de regime cambial, né, no começo do segundo mandato de Fernando Henrique, a crise do atentado, a crise das bolsas americanas, a crise da eleição de Lula, que provocou uma retração enorme. Então a economia estava com uma capacidade ociosa bastante grande, um desemprego muito alto. Ela engatou num boom de commodities e ela fez simplesmente o que se espera. Ela decolou num voo de galinha, como se chamava antigamente, uma expressão que foi muito usada no Brasil 10 anos atrás, que não se usava mais. Ela deu um voo de 4 anos e caiu. Então nós estaríamos atualmente numa situação normal, o que é ruim, né? Muito ruim isso. Nós estamos de volta ao crescimento baixo, com o agravante de que o governo tentou empurrar a economia de qualquer jeito e houve esse problema da corrupção e da mudança da situação chinesa. Tudo que o governo está fazendo agora é exatamente uma política de curto prazo para impedir que esta desaceleração se transforme numa crise grave. Vamos supor que a governo Dilma não tivesse feito o ajuste que está fazendo atualmente. O que evidentemente tem a enorme irresponsabilidade política que ela fez, de acusar os outros de fazer o que ela passou a fazer, que foi um erro político, deu eleição, mas acabou com o capital político do governo junto aos pobres, que ficaram furiosos porque foram ludibriados, foram enganados, e evidentemente é um caso de grande engano político, uma mentira política monumental. Mas se não tivesse feito nada com isso, a inflação iria começar a subir mais, retirar poder de compra. Numa certa altura o governo ia perder o controle da situação fiscal e aí sim o país poderia caminhar para uma crise financeira aguda, com consequências que nós não sabemos, não temos noção. Então, esta política foi de apagar incêndio. Está sendo uma política de apagar incêndio. Para onde ela aponta em sequência, nós não sabemos. O governo não sabe, o governo não tem ideias. Nós não sabemos. O mais assustador da situação brasileira hoje, do meu ponto de vista, é a falta de rumo. Nem a oposição tem um rumo claro, nem o governo, nem as demais forças políticas. Nós não temos propostas de coisas óbvias, né? O Brasil continua com o Mercosul, o Brasil continua com a política de protecionismo disfarçado nos acordos com a Argentina.
O Brasil entra nas negociações de livre comércio internacional, continua com a pauta da OMC. Nosso problema é crescer baseado em quê? Nas commodities? Se é para crescer baseado nas commodities, qual é a sinalização de infraestrutura? Como é que nós vamos manter o mercado de soja com as estradas brasileiras do jeito que são? Nós não temos resposta para nenhuma dessas coisas, porque o emaranhado político travou, né? O que é que vai se fazer com a Previdência? A idade média do Brasil está subindo numa velocidade espantosa. O que é que se faz com a segurança pública, né? Não temos rumo, né? Isso é o mais assustador, né?